Olá, pessoal. Seja bem-vindo à primeira aula de aprendizagem de máquina. Vamos lá. Introdução à aprendizagem de máquina. Professor Tiago Barcação de Carvalho, sou eu. Então, roteiros são esses. Vamos começar com alguns termos relacionados, um exemplo. Espero que vocês gostem aí para praticar um exercício. E algumas definições. Aprendizado a partir de dados, que é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que é isso para isso que serve o exemplo e o exercício também. Algumas aplicações de aprendizagem de máquina, e aqui algumas definições, uma taxonomia, tipo de problemas, paradigmas e material de referência para vocês poderem estudar. Termos relacionados. Vamos lá. Então, aprendizagem de máquina, que a gente vai usar muito a abreviação AM aqui na disciplina. Opa, eu volto. Vamos usar a abreviação AM na disciplina, né? Então, eu coloquei também o nome em inglês, Machine Learning, reconhecimento de padrões, o Pattern Recognition, com visão computacional, o Computer Vision, aprendizado profundo, o Deep Learning, mineração de dados, o Data Mining, ou Big Data, também são outras expressões, e também chamado em português Big Data, são alguns dos termos relacionados com o conteúdo que a gente vai ver aqui. Nós vamos preferir usar o nome aprendizagem de máquina, porque é um nome bastante comum, eu acho, certo? E vamos focar algumas dessas técnicas. Começando com um exemplo de aprendizado a partir dos dados. Então, a gente aqui, a Federal do Agreste de Pernambuco, nós éramos a Federal Rural. E eu também acredito que existe um grande potencial de tecnologia aplicado às ciências agrárias. Então, eu tentei trazer um exemplo rural. Coloquei a foto de uns bois aí, umas vacas. E vocês vamos agora discutir esse exemplo. O nome do exemplo é Estágio na Fazenda. É assim que está lá no livro. Então, aprendizado, a ideia frisei novamente, mostrar o aprendizado a partir dos dados. Aprendizado de quê? Né? Aprendizado de quê? A ideia é construir um programa de computador que, observando os dados, esse programa seja feito. Então, tem um programa que gera outro programa, certo? O programa que vai gerar o programa é o algoritmo de aprendizagem, que é que vai aprender a partir dos dados. E o programa treinado é um modelo ou classificador, é o que vai executar a tarefa de aprendizagem de máquina. Certo? E o que consiste o exemplo do estágio na fazenda? Chega para você, está sozinho lá na fazenda, e tem um caminhão, certo? Você vai fazer um favor para um amigo, e tem um caminhão lá cheio de animais, de bovinos, e você precisa colocar esses bovinos em um de dois cercados. Então, os cercados são chamados de A e B. Pronto. Então, você está fazendo esse favor para o seu amigo, e amigo que é amigo mesmo não vai nem lhe dizer o que é, ele confia em você. Então, você está lá sozinho, sem celular, sem comunicação, e você precisa fazer essa tarefa para o seu amigo, que é muito importante. E aí? E agora? O que é que você vai fazer? Você não sabe, tem a menor ideia de como é que funciona um cercado e outro, e agora você tem que colocar os animais nesses cercados. O que é que você vai fazer? Bom, o que você tem informação são os animais que estão lá no cercado, certo? Até fiz um desenhozinho aqui para a gente animar. Essas imagens aí dizem, segundo o Google, posso utilizar elas para usos não comerciais. Então, eu peguei essas imagenzinhas para representar o cercado A e o cercado B, conforme o exemplo que eu quero falar. O que acontece? Vamos observar. Cercado A, os animais aqui são bem... são um pouco diferentes do que tem aqui. Vamos lá observar. Aqui, no cercado B, eu tenho vaca. Vaca, outra vaca dando de mamar e um bezerrinho. No cercado A, só tem boi. Então, já chegamos a uma diferença. No cercado A tem apenas boi. No cercado B tem vacas e tem um bezerrinho. Então, vamos usar duas características.
Primeira característica. Vamos observar se é macho ou fêmea. Então, no cercado A, só há machos. Beleza. No cercado B, há macho e fêmeas. E agora? O que é que eu faço? Há macho e fêmeas. Bom, eu posso colocar todas as fêmeas do Nova do caminhão no cercado B, mas o que é que eu faço com os outros machos? Eu sei que agora eu vou lá a segunda característica. A altura do animal. Então, eu pego uma vara lá no chão, um pedaço de madeira, um galho de uma árvore e vou comparar esses animais são maiores ou menores que essa vara. Por coincidência, essa vara lá, eu olho todos os animais lá de B e marco uma altura lá nessa vara e vejo que todo animal de B tem até essa altura. Então, eu pego agora essa mesma altura e comparo lá com essa vara os animais de A e vejo que todos os animais de A são maiores que essa altura. Porque a gente, no exemplo, viu que em B tinha apenas alguns bezerros. Então, tá aqui. Aqui está representando essa vara. Observe que esse boi é maior que a vara. Esse também. Mas já esse bezerrinho é menor do que a vara. Então, eu cheguei à minha conclusão. Se for fêmea, eu coloco no cercado B. Se for macho e for maior do que a marca na vara, eu coloco no cercado A. Se for fêmea e for menor do que a marca na vara, eu coloco no cercado B. Certo? Ou se for macho e menor do que a marca na vara, eu cercado B. Pronto. Então, eu construí o meu modelo de classificação a partir dos dados, utilizando regras, certo? Então, construí aí 3 regrinhas, e essas regrinhas me permitem agora resolver o meu problema que eu tinha antes, que era colocar os animais do caminhão em cada um dos cercados apropriados e assim ajudar o meu amigo, porque ele é meu amigo. Então, vamos pensar. De onde é que vieram essas regras, né? Essas regras não vieram do nada, certo? Primeira coisa, que parece meio óbvio, através desse exemplo, mas quando a pessoa está utilizando um programa de detecção, classificação de face, alguma coisa, existem questões, por exemplo, eu vi um programa de aprendizagem de máquina para reconstruir, pega uma imagem bem ruidosa de uma face humana, de um rosto, e reconstrói alguma coisa similar. Sério que o modelo era preconceituoso, alguém falou assim, alguma notícia. Sendo que não, né? Porque esse modelo foi construído a partir de observações dos dados. Então, se só tinha base, por exemplo, sei lá, não sei preconceituoso em qual sentido que era, mas vamos supor que foi construído num país onde a maioria das pessoas são brancas, e você só tinha pessoas brancas em fotos de pessoas brancas. Então, se você dá como entrada um rosto mesmo deformado de uma pessoa negra, ele não tem como associar com outros dados de pessoas negras, porque não tem dados de pessoas negras, por exemplo. Se bem que eu não entendo qual seria o preconceito aí, mas só análise dizendo que esse modelo não vem do nada, ele vem de dados, então ele vai refletir o que os dados foram passar. Não é um especialista que tem uma opinião que está construindo o modelo. Né? O especialista pode construir o algoritmo que vai aprender a partir dos dados, mas o modelo em si vem dos dados, certo? Então, isso vai diferenciar problemas que são e não são de aprendizagem de máquina, e a gente pode discutir isso melhor. Porque a aprendizagem de máquina é tão legal que toda pessoa pensa que todas as aplicações fenomenais são aprendizagem de máquina. Por exemplo, GPS. GPS no celular, calcular uma rota, menor caminho, não tem nada a ver com a aprendizagem de máquina. É um algoritmo em grafo, né? Caminho, passeio em grafo, etc. Certo? Então, lembrando que a aprendizagem de máquina, bom, já tem um nome, é aprendizagem. A partir de vai aprender. Quando a pessoa está estudando para aprender, mas você vai aprender o quê? Tem que ter dados, tem que ter informação, tem que de algum lugar esse conhecimento. Então, em aprendizagem de máquina, todos os algoritmos precisam de dados para treinar. Sem dados, não é aprendizagem de máquina. Pode construir outros tipos de regras, um especialista pode construir regras, mas isso não é aprendizagem de máquina, certo? Quer dizer, é o que eu entendo e o que eu vou ensinar.
Outra pessoa pode ter outra definição de aprendizagem de máquina, mas não estamos discutindo isso aqui. E agora, voltando, continuando o nosso exemplo, depois desse parêntese. Então, temos agora o mesmo conjunto de regras aqui e vamos observar agora o que é que vai aplicar essas regras em um conjunto de teste. Um conjunto de teste é diferente daquele conjunto de termo que foi utilizado para construir as regras. Ele pode ser utilizado para avaliar as regras, isso a gente vai ver, é muito importante, mas não hoje. E o conjunto de teste também pode ser utilizado simplesmente, eu uso a mesma nomenclatura conjunto de teste, porque é aquele conjunto onde as regras vão ser utilizadas, né? Então, vamos supor que agora esses são animais que estão lá no meu caminhão e eu preciso classificar eles. Então, esses dados, cada um dos dados é classificado, o conjunto de teste vai ser classificado utilizando as regras construídas a partir do conjunto de treinamento. Então, começo com esse bezerrinho. Então, esse bezerrinho é mais baixo que a vara, vai para o cercado B. É macho, é mais baixo que a vara, B. Esse aqui é uma vaca, é fêmea, vai para o cercado A. Esse touro é mais alto que a marca aqui da vara. Então, ele vai para o cercado A. Tranquilo? Então, já sabemos agora o que é aprendizagem de máquina. Você tem dados, você tem um problema, você tem um histórico daquele problema resolvido, no caso aqui uma tarefa de classificação. Então, qual é o histórico que tinha resolvido? Você tinha vários animais que já estavam classificados corretamente no cercado A e no cercado B. E você tinha novos animais que precisavam ser classificados. Ou você teve um especialista ali para saber, uma pessoa já da fazenda, que já conhecia aquele cercado, saber que animal ia para cada cercado e resolver o seu problema. Ou então você usa um algoritmo de aprendizagem de máquina que vai observar os dados e colocar e gerar essas regras para esses dados. Isso aí pode ser utilizado em várias coisas, certo? Por exemplo, a Amazon utilizou a aprendizagem de máquina para pegar opiniões do tweet, né? Saber se as opiniões positivas ou negativas e responder aos clientes a partir de comentários do tweet. Por que isso? Para melhorar o serviço, ter uma boa reputação e todo mundo querer comprar lá e ela ganhar mais dinheiro ainda. Então, ela pegou algumas pessoas, muitas pessoas, na Índia, que trabalhavam bem baratinho, para ler os tweets e dizer, ó, esse é um comentário positivo, esse é um comentário negativo. Então, depois que ele tinha milhões ou milhares, não sei, de tweets classificados, comentários classificados como positivo e negativo, agora ele usou um algoritmo de treinamento, de aprendizagem de máquina, e cada tweet novo não precisava mais nenhuma pessoa ler o que foi comentado. O próprio software, o próprio conjunto de regras, vamos chamar assim, sabia dizer para onde deveria ir cada comentário, com um elogio ou com uma reclamação que ele tinha que atender, aquele cliente entrar em contato e melhorar a sua reputação. Certo? Agora é a vez de vocês. Vocês vão ter que construir suas próprias regras. Então, esse modelo é muito parecido com o que a gente viu aqui do boi, só que aqui você já tem as medidas em valores numéricos. Você tem um conjunto de treino, né, que está aqui à esquerda, e aí você tem duas características, x1, x2, e uma classe de resposta, que é a classe y. No conjunto de teste, esse y não está explícito. Você vai ter que descobrir, como você tem que descobrir para onde é que ia, né, para qual cercado ia o boi. Então, vamos utilizar esse conjunto de treino para aprender, certo? E esse conjunto de teste para você classificar. Olha, aprender coisas eu queria limpar, apagar as marcações. Pronto. Eu quero agora que vocês deem um pausa no vídeo e construam o próprio conjunto de regras a partir daqui. Tranquilo? Vou esperar um pouco, dá uma pausa aí, vá olhando essa imagem ou anota no papel e constrói regras. Isso é muito importante.
sabe? Porque a partir daí vai ajudar você a entender como construir essa regra, ver que é difícil e aí mostrar a disciplina vai saber como é que a gente vai construir esse tipo de regras ou outro tipo de formalismo para classificar os exemplos. Dá uma pausa e constrói regras utilizando a tabela da esquerda, o conjunto de treinamento. Depois você pega as suas regras, não, né? Ignora, para construir a regra, você ignora a tabela da direita, certo? Ignora ela, pode até arriscar aqui. Ignora, você não precisa disso aqui. Constrói as regras. Beleza. Dá uma pausa e constrói as regras. Pronto. Agora sim. Agora você vem para cá e classifica esse conjunto de testes utilizando as duas regras. O que é que saiu? Qual é a classe dessa primeira, do exemplo da primeira linha, da segunda linha e da terceira linha? Bom, isso aí é um alerta. Se você não termina o exercício, volta, dá um pausa e faz de novo. Se ainda ficou alguma dúvida, eu vou explicar agora aqui como é que é o exercício, até você pode comparar com alguma das propostas que eu fiz aqui. Bom, então eu fiz 4 possíveis soluções. A primeira é, tá aqui. Se x1 é maior que 3,5, então B. Se não, A. Então, nessa regra, eu olho somente a variável x1. Certo? A segunda regra, eu olho apenas a variável x2. Se x2 é igual a 4, então B. Se não, A. A terceira regra é, se x2 maior ou igual a 4, então B. Se não, A. Então, um pouco diferente da segunda. E a última regra é x1 mais x2, então soma esses valores. Se eles forem menor que 6,5, então A, se não B. São 4 regras diferentes, mas vocês podem ver que todas elas vão dar as mesmas respostas para o conjunto de treino, certo? Então, todas elas representam o conjunto de treino. Qual dessas está correta? Alguma dessas está correta? Bom, essa é muito importante a gente saber, mas não vamos discutir agora. O importante é só construir as regras. Aplicando essas regras ao conjunto de teste, nós chegamos ao seguinte resultado. Então, x1 vai classificar a primeira linha como A, a segunda como B e a terceira como A. A regra 2 vai classificar A, A, B. A regra 3, A, B, B. A regra 4 vai ser igual a B, B. Se tivesse mais exemplos no conjunto de testes, podia variar mais, mas você vê que já existem pelo menos 3 configurações diferentes para regra, 3 saídas diferentes para cada regra diferente. Bem que todas elas concordam aqui em A maioria concorda que o último é B, e o segundo também. Certo? Entenderam como fazer essas regras? Tranquilo? Tem mais algumas definições aqui, mas eu acho que por enquanto é só. Vou continuar no próximo vídeo. Interromper aqui essa apresentação para poder falar com vocês. Pronto. Ótimo. Pois é, pessoal. Então, essa foi a primeira etapa, a gente entender esse problema. Espero que vocês tenham entendido o problema o exemplozinho da fazenda, classificação dos bois. E agora, o exemplo com números, né? Que vocês construíram. Enquanto não importa, tá certo. O importante é construir. Tranquilo? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.